Meus irmãos em Jesus, as nossas melhores saudações a todos, as nossas fraternas saudações, e que venhamos a encontrar mercê da graça do alto, da misericórdia de Deus, o nosso Criador, de Jesus, os Espíritos que nos amparam e sustentam o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a serenidade para prosseguirmos na nossa jornada terrena. Antes de mais nada, quero dizer que aquela foto lá ao fundo é a foto do Dr. Luiz Lázaro Zamenhof, o missionário, o apóstolo do Esperanto, a língua universal. Digo isto porque, quando terminamos as nossas exposições, as nossas humildes exposições, os companheiros ligam, os companheiros mandam e-mails, e às vezes até pessoalmente, quem era a figura que aparece lá naquela foto? Então, nós nos prontificamos, nos adiantamos antes de chegar essas petições a nós. Meus irmãos, na noite de hoje, cabe-nos compartilhar o estudo da noite, tendo como objeto o livro Palavras da Vida Eterna, da autoria do Espírito Emmanuel, e que tem como psicógrafo nosso sempre lembrado, sempre nas nossas mentes e corações, Francisco Cândido Xavier. Desta feita, vamos compartilhar o estudo da mensagem número 151, que tem o título Rogar, e que traz como epígrafe uma passagem dos apóstolos ali, Marcos e Mateus e Lucas, que diz o seguinte: Pai, faça-se acima de tudo a tua vontade. Parece-nos que após Jesus ter se entregue, nos últimos momentos, antes de ele entregar-se ao seu martírio, a morte nefanda na cruz, ele pedia ao Pai, se fosse possível, que afastasse o cálice, né, de lágrimas, de sofrimento, de dores que ele iria encontrar. Mas ele diz: acima de tudo, Pai, faça-se a tua vontade. O texto de Emmanuel reveste-se de invulgar brilho, tanto na parte gramatical, na sua comunicação, vocabulário, e faz-me lembrar, me remete também ao texto dos estoicos. Acabei de ler recentemente as Meditações de Marco Aurélio, e que Emmanuel, em relação a ele, é muito mais sintético, mais direto, e, e tem aquele elemento que traz a singularidade, a peculiaridade dos textos vertidos de Emmanuel pela psicografia inovidável de Chico Xavier. Incomparável, diríamos assim. Por quê? Nós, ao ler a mensagem, nós imediatamente nos remetemos à doutrina de amor e verdade. Ou seja, é um ensinamento espírita cristão. Não se atém somente à passagem evangélica, né? Nós já mentalizamos que a vida continua, que os espíritos, que Emmanuel é um espírito que tenha a bondade de nos trazer aquela mensagem para que não erremos. E, além disso, a mensagem de Emmanuel e de outros espíritos, elas se notabilizam pelo seguinte aspecto, ou seja, elas têm um destinatário que somos nós, mas com a especialidade, a especificidade de que ela ecoe nos nossos interiores e é dirigida para as nossas atividades diárias.
diárias. Ou seja, tem uma ética do nosso proceder, da nossa ação na vida. Ela não, o texto, a mensagem, ela se não se parte para roubos, para pesquisas técnicas, o que significa prece, o que não significa, que é pensamento, a natureza dos pensamentos, ela se dirige à nossa atividade diária. Aliás, seguindo o próprio a própria postura de Allan Kardec no Evangelho, quando ele não vai analisar os textos polêmicos. Ele vai se ater àqueles que têm uma certa passividade não, pacificidade em relação às colocações. Não são questões polêmicas que trazem discussões, debates. Emmanuel não, Kardec não procura eh, penetrar nesses meandros perigosos até. Portanto, Emmanuel segue essa linha, né? Lições, comentários que têm, digamos assim, um pragmatismo, dirige para a prática que o espírita, que o ser na Terra deve, ou que o alerta as nossas posturas. Portanto, o espírito de Emmanuel, ele já, ele já começa dizendo que é muito comum na vida da criatura, naquilo que ela fala, no próprio ato de rogar. O ato de rogar é um pedido que se faz às esferas mais altas de uma maneira humilde, de uma maneira extremamente respeitosa a quem se dirige. E Emmanuel diz logo ao início que é comum à criatura encarnada a alteração dos seus votos, dos seus planos, dos seus pedidos, e que os anseios aflitivos pedidos, peticionados ao alto, logo que atendidos, se tornam aspectos triviais e a criatura parte para novos anseios. E que as petições, quando atendidas, logo em seguida já se encontram modificadas, a criatura vem a esquecê-las e já faz petições diferentes. Ontem era importante, era uma coisa transcendental, de qualquer maneira, tinha que ser atendida, ou então colocava-se a preocupação total e absoluto naqueles pedidos. Hoje, ela, quando foi atendida ou não atendida, passando aquele momento, elas se tornam coisas triviais, né? E chegam às vezes a descer até as linhas comuns da vulgaridade. O que ontem até desprezávamos, Emmanuel entra nesses meandros da, do rogar, né, da prece, né, que já que rogar é um dos aspectos da prece, já que lá na questão 670 do Livro dos Espíritos, está assim colocado. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. O rogar enquadra-se nesse aspecto pedir. E já que falamos nisso, os espíritos, e está ali consignado no Livro dos Espíritos, ali aliás, no Evangelho, desculpe-me, ali no capítulo 17, a qualidade da prece. Aliás, o capítulo Pedi, obtereis, onde vamos encontrar
as qualidades da prece, as maneiras de orar, né? E demonstrando o cuidado que os espíritos têm com a prece na sua natureza e até como nós devemos orar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca até uma coletânea de preces e orações. Não que seja um elemento absoluto para se seguir, tem o seu valor relativo. Kardec se vale desse capítulo para explicar, para dar elementos do que se constitui a prece, e frisando que a prece natural, a prece saída do coração, não aquela decorada, é que tem maior penetração nas esferas espirituais. Ora, dito isto, prossigamos naquilo que Emmanuel quer nos trazer e que nos traz nessa mensagem rogar. E que, considerando que nós desprezávamos antigamente, ele está dizendo da instabilidade dos pedidos, das preces, das petições que são encaminhadas, que se movem na atmosfera psíquica da humanidade e imediatamente chegam ao Criador e aos encarregados de respondê-las. Que o que era antigamente sem valor, que era desprezível, hoje se constitui essencial, de forma que fica muito patente aí a colocação de Emmanuel, e que nós concordamos, todos nós, absolutamente, né? De que a estabilidade, o terreno frágil dos nossos pedidos, o que tinha valor ontem, hoje não tem, o que tem valor hoje, amanhã também não terá, e nós reconsideramos, voltamos atrás em muitas coisas que nós fazemos. Portanto, o que é fundamental aqui, que Emmanuel nos traz, olha aqui, vou dizer literalmente o que ele diz na mensagem. Forçoso é rogar com prudência as concessões da vida. Olha, senhor, ele pede que nós roguemos com prudência as concessões da vida. Porque nós temos que levar em consideração essa instabilidade, esse temperamento que não traça uma linha objetiva, não segue uma linha nos seus pedidos para o alto, para a misericórdia, para os anjos guardiães, para os espíritos que exercem essa atividade de nos amparar e de nos proteger e de nos aconselharem até. Portanto, considerando essa instabilidade, essa personalidade nossa, que é necessário nós pensarmos bastante, nós estudarmos o que significa rogar, né? E ele diz assim, ó, devemos levar em consideração, ter em mente, que os poderes superiores já velam por nossas necessidades e que antes mesmo de nós expressarmos aquilo que temos em mente para levar para o plano superior, ou endereçarmos aos nossos amigos, aos espíritos que nos amparam, que estão ao nosso lado por determinação do Criador, os espíritos guardiães, eles já sabem, pois eles nos acompanham, eles já fizeram projeções e perspectivas do quando nós caminhávamos, eles sabiam que nós iríamos encontrar, o que nós iríamos defrontar. Nós lembramos aquela, com licença, tomar nossa água,
aquilo que nós iríamos encontrar. Porque a prece, e André Luiz é que nos ensina isso, é que é semelhante que nós estivéssemos no alto de um castelo, ou num promontório que divisamos, que tem uma planície lá embaixo, com regatos, rios perigosos, com animais, com cobras, e que nós olhamos para baixo e tem uma bruma, tem uma espécie de um fog londrino, impedindo de nós vermos os caminhos que nós vamos trilhar. E a prece, nós enviamos uma prece ao alto e o alto nos responde com o desaparecimento daquela névoa que impedia que nós víssemos os rios, que nós víssemos o nosso objetivo, que nós víssemos o caminho que nos leva até a cidade, diríamos assim. Ora, o que acontece? Nós não podemos imaginar que o poder que nos assiste vai nos pegar e nos levar ao nosso objetivo final. Nós temos que descer as escadas do castelo, pegarmos o caminho e ir até o ponto final. E a bondade de quem nos atendeu o pedido é que vai ser visível os animais perigosos, as cobras, as areias movediças, os rios que nós não veríamos, não encontraremos as pontes para chegar ao nosso ponto final, as florestas que deveríamos contornar. Portanto, a prece nos ampara e nos ajuda, mas não tira de nós a iniciativa de caminharmos, de realizarmos o que nos compete. E quando os espíritos nos mostram os poderes superiores, os espíritos superiores facultam-nos aquilo que é precioso, mas a nós abraçarmos, seguirmos os conselhos, depende exclusivamente de nós e do nosso livre-arbítrio, meus irmãos. Portanto, nesse momento em que o Emmanuel adverte-nos dos poderes superiores, é a nossa fé que tem que estar em ação. Nós estamos diante de poderes superiores. Aquilo nós temos que esperar, nós temos que ter a paciência de esperar a ação do plano espiritual, não sermos instáveis, irmos para o lado B, e de repente, né, aquilo que não ligarmos seja essencial, ou aquilo que é essencial não ligarmos. Portanto, nós temos que ter a consciência que poderes superiores estão agindo em nosso favor, né? Estão agindo em nosso favor. E, prosseguindo, o espírito de Emmanuel refere-se que em relação aos acontecimentos os nossos atos, quando nós nos deparamos com os males, não são bem entendidos. Porque os males, entre aspas, eles, na verdade, não são entendidos porque eles representam bens em nosso favor. E tomaria a liberdade de falar mais uma vez que lembro de um caso contado por um espírito amigo e que tem
profunda repercussão na vida e é uma realidade que nós encontramos na vida a todos os momentos. Então, o Espírito conta-nos, certamente ele deve ter tirado de um caso real, da realidade, do que ocorre na vida, na existência conosco. Ele diz que uma mãe que tinha um filho e que era um filho muito difícil, ele vivia, digamos assim, praticando atos errados, tinha escola, mas não valorizava a escola, tinha o pai, mas também ele não valorizava o pai e a mãe que tinham. Era uma criatura que vivia exclusivamente para usufruir do prazer, dos bens materiais. Ele não levava em consideração as outras pessoas, né? Não as respeitava, não a tinha em conta que eram seres tanto quanto ele e que necessitavam de respeito, que necessitavam de um tratamento diferente, um tratamento amoroso, fraterno, que eram companheiros da mesma caminhada, do mesma trilha da vida, da existência, e que estava encaminhando-se para coisas desabonadoras, perigosas, né? Então ela resolveu fazer uma prece alto em favor desse seu filho. Oh, que a espiritualidade a ajudasse na educação daquele filho, e ele que ele pudesse se modificar, que ele pudesse aprender o significado da vida, que não era só usufruir do prazer e das coisas boas que a vida lhe oferecia, enaltecendo o seu egoísmo, explorando, estimulando o seu egoísmo cada vez mais. E ela fez a prece, e os espíritos amigos chegados a ela atenderam-na. E qual foi a, o que remeteram para o jovem? Mandaram-lhe uma moléstia em que ele ficou acamado. A sua existência dali para frente era viver na cama, tomando os medicamentos, limitados nos seus movimentos, ainda que a sua mente, a sua capacidade de pensar ficasse preservada. Entenderam os espíritos que era maneira de ele valorizar tudo que ele tinha e que não dava o menor valor, diríamos assim. Mas, passado um tempo, 6 meses, um ano, o rapaz se queixava daquela situação, que ele estava ali daquela forma e seus colegas, né, tinham tanta liberdade, a festas. E ela, conduída da situação do filho, rogou ao alto que ele voltasse à sua situação anterior. E os espíritos a ouviram e retornaram, permitiram que o indivíduo saísse da cama e retornasse à sua vida normal de antes. E o jovem, tão logo teve a saúde de volta, incorreu na mesma vida dissipada que ele levava de ontem. E a jovem mãe pediu novamente aos espíritos que ele voltasse à sua situação anterior, o que foi atendida nas suas preces. Na sua rogativa, meus irmãos. Portanto, nós vemos aí o que é bem pode ser mal e o que é um mal pode ser bem, né? E que muitas vezes esses bens que nos afiguram males dilapidam a consciência e golpeiam o nosso coração. Mas Emmanuel avança ainda dizendo que para conseguir esses objetivos nas nossas rogativas,
amigos espirituais se empenham, influem e entram com recursos e prejudicando-se até em nome do amor, e considerando que nós nem sempre somos habilitados a receber o que desejamos e o conforto dessas vantagens. Os amigos espirituais e nos trazem, eu me recordo de uma página em que li, em que a criatura desencarnada pedia para um seu pupilo na Terra e que os espíritos reconheceram que ele não possuía o mérito para possuir, para conseguir aquilo que o espírito que tratava dele, que cuidava dele, ele não merecia, ele não tinha mérito para aquilo. Mas o espírito que recebia o mentor a que estava subordinado ao espírito, o guardião que estava submetido ao espírito que fizera aquele pedido para o seu pupilo encarnado, deu o que o espírito pedia a ele. Mas como concedera o pedido ao pupilo que não tinha mérito, à pessoa que estava encarnada? E o guardião que atendera o pedido do espírito saiu-se assim: como eu poderia negar um pedido a esse espírito que trabalha tanto, que sacrifica tanto, que renuncia tanto em favor do próximo? A única vez na vida que ele me fez um pedido, eu não poderia deixar de atendê-lo. Portanto, meus irmãos, vejam bem, o espírito que fizera o pedido ao guardião a que estava subordinado, o atendera pelos méritos dele que fazia o apelo. E certamente esse espírito ficaria endividado em relação ao seu guardião. E se fosse insucesso, ele talvez fosse cobrado e receberia uma advertência em relação a esse pedido formulado. Mas fizera por amor, né? Ele se prejudicaria por amor. E nós avançamos mais ao dizer que os espíritos, muito de nós estamos na face da Terra, porque espíritos amigos, familiares, avalizaram a nota promissória que eles pagariam se nós não tivéssemos sucesso nas nossas empreitadas aqui no mundo dos encarnados. Vejam a estrutura, o mecanismo desses amigos admiráveis que se empenham em nosso favor, em nosso benefício. Portanto, o Emmanuel coloca aqui, enfatiza aqui algo que é fundamental. Ele diz o seguinte: meus filhos, por minha conta, né? Nós devemos tanto a Emmanuel, que é natural que nos sintamos assim em relação a esse grande espírito que tanto a comunidade espírita e muitas criaturas particularmente devem a Emmanuel. Ele diz assim: aprendamos a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina em relação a esses nossos impulsos, né? Essa instabilidade de nos modificarmos completamente. Não temos perseverança e pertinácia naquilo que nós rogamos, ou na nossa postura na vida e na existência. Talvez lembrando-nos de Jó. O Jó, que foi um homem rico, que teve fazenda, que teve bois,
e que de uma hora para outra não teve nada, tudo lhe foi retirado. A história é mais extensa, e tudo lhe foi retirado, e ele, ali impávido, obrigado, Deus, meu Pai, por mostrar-me que eu não sou nada. Tudo que aquilo que tenho é da sua misericórdia. Tanto recebi como pode ser retirado de mim. É a confiança na justiça divina, meus irmãos, que é um patrimônio inalienável de nós todos, que nós devemos valorizar e guardarmos como um tesouro rico no nosso interior, nos nossos corações. Aprendamos a trabalhar esperando pelos desígnios da justiça divina e moderemos esses nossos impulsos que não passam pela razão, que faz-nos esquecer a fé, a esperança e a ação dos Espíritos todos os dias na nossa vida e na nossa existência. E é fundamental nós retornarmos à epígrafe que Emmanuel colocou ao início da, da sua mensagem. A mensagem que nos parece nos afirmamos, que é aquela de que quando Paulo vai ser guindado à cruz infame, e diz assim: Pai, se for possível, afasta-me esse cálice. Ele fraqueja, se pode-se dizer isso. Ele vê o que lhe reserva a sua missão, mas ele não recua nela, porque ele fala palavras inesquecíveis que até hoje estão no espaço e nós devemos nos apropriar dela em todos os momentos, todos os instantes difíceis. Olha só, Pai, faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha. Ele sabia de cor e salteado que a vontade do Pai é livre, soberana e representa a sabedoria inigualável e que evidentemente é o melhor para todas as criaturas, como era o melhor para ele. Se Jesus recuasse do seu momento de dor e de sofrimento, o que teria sido de nós, né, meus irmãos? Não poderíamos falar diante das tragédias que se abatem sobre o Brasil, que se abatem sobre a humanidade. Senhor, se possível, afasta de mim. Ou então afasta de mim todas essas tragédias, essas provações, essas expiações. Não quero passar de maneira nenhuma. Mas a razão nos visita, a consciência nos visita, e nós falamos como Cristo. Mas uma força imensa, Deus, Criador de bondade, perdoa o que eu disse há pouco. Pai, faça-se a tua vontade, ó Deus de amor, de caridade, que vela por mim desde quando eu adquiri a consciência. Faça-se acima de tudo a tua vontade. Nem, nem, nem pense, nem escute o primeiro vocábulo que eu falei. Porque o objetivo da minha vida sobre a terra é aperfeiçoar-me, tornar-me não sei quantos milênios, quantos séculos, o espírito puro
que cada vez mais vai se aproximar do ser incriado, do demiurgo que dizia Platão, do ser de amor e de bondade, do ser da suprema bondade, do supremo amor de todas as criaturas. Portanto, Emmanuel diz o seguinte, que nós devemos lembrarmos do Cristo, na sua fidelidade a Deus, e que até constrangido, Emmanuel coloca, como foi constrangido, constrangidamente ele disse, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. E se Jesus, o nosso exemplo maior, a criatura mais perfeita que desceu à terra, reconheceu, deixou-nos esse legado, adeus rebeldia, adeus insubmissão, adeus irresignação, adeus a palavra injustiça que cremos que se faça sobre nós nas nossas duras provações, e que, em última análise, elas representam a volta, o retorno daquilo que fizemos e merecemos. Se antes, se ontem, tripudiamos, se ontem esquecemos do que representa o irmão na nossa estrada, na nossa caminhada na vida, se matamos, se destruímos lares, se abusamos do que as nossas posições sociais nos concederam, mais do que justo que hoje nós venhamos a resgatar esses erros de ontem, para que finalmente tenhamos as nossas consciências tranquilas. Quando foi perguntado a Chico Xavier qual a melhor, o que significava a consciência de uma criatura, consciência de um indivíduo, ele disse o seguinte, a consciência de uma criatura, e o maior bem que seria possível para mim, é ter a consciência tranquila, que ninguém e nada pudesse me acusar. E ele acrescenta, mas eu não posso ter a consciência tranquila com ninguém me acusando se eu não fizer nenhum bem a meu próximo. Ou seja, ter a consciência tranquila significa, acima de tudo, fazer o bem. E faça-se, acima de tudo, a tua vontade, Cristo. Porque tudo nos leva a caminhar para entender o profundo significado da vida. Que estamos sendo burilados, estamos sendo burilados na pedra bruta que somos, para nos tornarmos o espelho que reflete a grandeza do alto, o infinito amor do alto, do qual, infelizmente, ainda estamos muito distantes. Meus irmãos em Jesus, graças rendemos ao Criador por termos nos encontrado mais uma vez e compartilhado esse estudo tão essencial, tão especial para as nossas almas. Que Deus e Jesus nos abençoem hoje, amanhã e sempre. Assim seja, hoje, amanhã e sempre.